E aí, pessoal, estamos de volta. Hoje, sexta-feira, às 18 horas, é o nosso encontro marcado. Hoje nós vamos fazer um bate-bola, perguntas rápidas. A Simone vai me fazer as perguntas sem corte e eu vou responder e vou colocar o trecho bíblico aqui do lado. Então vai ser um bate-papo bem informal, ok? Sem corte, vamos direto. A Simone vai começar fazendo a primeira pergunta. Todos os caminhos levam a Deus? Segundo a Bíblia, não. O único caminho que vai te levar até Deus é Jesus. O texto está aqui do lado. Nesse texto, Jesus fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou o caminho. E aí ele complementa: ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só, ele não diz eu sou um dos caminhos, ele diz eu sou o caminho. Então a gente de repente se consolar, que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões levam a Deus, segundo a Bíblia, está errado. Aliás, nenhuma religião vai te levar a Deus. Quem vai te levar a Deus é Jesus. É claro que, como nós colocamos num vídeo passado, é importante a gente ir à igreja porque Jesus ia à igreja. Mas só existe um caminho para te levar a Deus. É Jesus. Pergunta número 2. Existe purgatório? Segundo a Bíblia, não. Porque a Bíblia deixa muito claro que a gente, quando morre, a gente vai para um outro lugar. Ou vai para Deus ou vai para o inferno. O primeiro texto que eu estou colocando aqui para você, em Apocalipse 20, mostra para quem foi criado o inferno aqui. Mas se você for em Apocalipse 21:8, que está aqui também, você vai ver que existe um grupo de pessoas que tem uma determinada atitude que vão para o inferno junto com o diabo e seus demônios. É importante a gente ler lá em Apocalipse 21:8 e ver se eu não me enquadro nesse grupo. Opa, eu li e eu estou enquadrado nesse grupo de pessoas. O que eu faço? Vou orar a Deus, vou pedir perdão e vou convidar Jesus para morar no meu coração. Porque se eu cometo um desses erros de Apocalipse 21:8, Jesus não mora no meu coração. Eu preciso entender que Jesus, ele só vai morar no meu coração se eu resolver ter uma nova vida. É importante eu pegar e entender, não existe purgatório. A segunda morte, a primeira morte é a morte do corpo, como está aqui em Apocalipse 21:8, a segunda morte já é o inferno. Então isso eu preciso entender bem. Vamos lá para o próximo. Existe reencarnação? Segundo a Bíblia, não. E eu também não acredito que exista reencarnação. Respeito se você que está me assistindo agora acredita em reencarnação. Mas a Bíblia diz que ao homem cabe uma morte e depois o juízo. Está aqui o texto. Então eu vou morrer e aí vem o juízo de Deus sobre a minha vida. Uma vez. E outra coisa também que a gente raciocina é o seguinte: se eu tivesse que fazer qualquer coisa além de aceitar Jesus, seja me purificar meu espírito, para me tornar um espírito evoluído, o sacrifício de Jesus seria inútil, porque aí eu faria qualquer coisa aqui e não precisaria de Jesus ter morrido numa cruz. Então, as coisas elas não se falam. Eu não posso entender que eu vou fazer alguma coisa sozinho, vou evoluir e Jesus não está nessa conta. Não, eu aceito Jesus, que é o que está na Bíblia. Então eu preciso entender. Mesmo que eu entendia diferente, eu vou olhar na Bíblia. A Bíblia diz que é só Jesus que vai te levar para o céu, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos para o 3. Posso orar para um parente que morreu ou falar com alguém que já morreu? A gente vai na Bíblia também. Jesus contava algumas histórias que a gente chama de parábolas. As histórias eram histórias para ajudar o povo a entender sobre os cotidianos do mundo espiritual. Então, Jesus conta uma história sobre um jovem muito rico e um mendigo chamado Lázaro. Olha só que interessante. Jesus conta que os dois morreram. O mendigo foi para junto de Abraão, quer dizer, foi para o céu. E o rico foi para o inferno. E aí, num determinado momento, o rico via Lázaro no céu, lá junto, ele fala, junto de Abraão, dizendo como se fosse
o nome de Deus. E aí o rico fala para Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo dele e colocar na minha boca, porque aqui o tormento é muito grande, o calor é muito grande. E aí Abraão fala o seguinte, é impossível ele ir até você, porque existe um abismo entre nós e você. E aí o rico ele faz mais um pedido, ele fala, então pede para que ele vá lá com os meus irmãos que estão na terra e avise os meus irmãos, e aí que a gente não acredita na consulta dos mortos, e avise os meus irmãos que eles estão fazendo a coisa errada. E aí Abraão fala o seguinte, fala, não é possível, porque lá já tem os profetas. E a Bíblia, nesse texto que eu vou colocar para você aqui do lado, diz o seguinte, para a gente não consultar as necromantes, pessoas que consultam os mortos. A palavra de Deus é clara, não é para fazer isso. Então, se eu quero ser um cristão, quero ter uma nova forma de viver, é simples, é só eu seguir a Bíblia. E Deus vai te abençoar. Próxima pergunta. Posso dar dinheiro direto para o pastor? Pode. Você pode dar dinheiro direto para o pastor. Isso chama oferta. Então, a gente dizer que você não deve dar o dinheiro direto para o pastor seria um erro da nossa parte. Porque, de repente, Deus está te dando tanto e você quer pegar uma parte do dinheiro e ajudar o pastor, não tem problema. Agora, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. A gente tem que conhecer a vida desse pastor. A Bíblia diz que pelo fruto os conhecereis. A gente tem que entender o que a gente pode fazer ou não. A gente tem que lembrar o que Deus fala na palavra dele. Lá em Malaquias 3, ele fala, Malaquias 3:10, ele vai falar sobre os dízimos. Ele vai falar sobre a forma da gente dar oferta, o que é de Deus, que é o dízimo, o que é oferta. Então eu posso ofertar na vida de um pastor, posso ofertar na vida de uma instituição de caridade. Não tem problema. Mas eu tenho que tomar cuidado para não ser corrompido por essa pessoa, ou ser iludido, achando que eu tenho que dar o dinheiro lá para ser abençoado. Não é isso não. Se você se sentiu tocado a dar uma oferta, um dinheiro para ajudar um pastor, não tem problema. A gente está falando isso porque algumas pessoas, elas ficam naquela dúvida assim, mas eu vou dar dinheiro para aquele pastor, o que ele vai fazer? A gente tem que entender que se Deus te tocou a ajudar alguém, ajude. Seja pastor, seja um mendigo, seja uma pessoa qualquer. Ajude. É importante para você semear. Próxima pergunta. Cristão acredita em horóscopo? Não. Cristão não acredita em horóscopo. Por quê? Porque a gente acredita que tudo está na mão de Deus. Todas as coisas estão na mão de Deus. A gente vai colocar o texto aqui para você se basear nisso. Mas o nosso destino está na mão de Deus. E a gente tem que entender que basta cada dia o seu mal. A Bíblia diz isso. Então a gente tem que entender que Deus tem tudo traçado para a nossa vida. Inclusive existe um texto lá na Bíblia, em Eclesiastes 3, que vai falar sobre tempos. E aí a gente vai lendo que existe tempo de morrer, tempo de nascer. Você vai entender que eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, porque tudo Deus já deixou determinado. Olha que legal. Não devo me preocupar. Próxima pergunta. Todos são filhos de Deus? Então, agora vem uma coisa bem legal. Essa pergunta, todos são filhos de Deus? Eu vou te responder a semana que vem. Sabe quando, né, amor, tem o Netflix, a gente fica, mas só a semana que vem, no próximo vídeo. Todos são filhos de Deus? Eu quero que você assista a semana que vem e você vai se surpreender. Então, a semana que vem eu vou te responder se todos são filhos de Deus. Você que ficou até agora comigo, eu vou pedir para você colocar aqui nos comentários a palavra amor. Escreve amor para mim aqui embaixo, para eu saber que você ficou com a gente até aqui. E lembra de uma coisa, o mais importante de tudo que a gente está fazendo é você se tornar uma nova pessoa, você ser uma nova criatura. É muito importante você aceitar Jesus. E a palavra de Deus a palavra de Deus que a gente fala é a Bíblia, né? Quer que você seja uma pessoa que tenha a vida eterna. Então todo o nosso desafio, meu, da Simone e de todas as pessoas que estão pregando o Evangelho, é para que você aceite Jesus e um dia você chegue a Deus. É por isso que a gente está nesse desafio semanal, a gente crescer junto. Distribui nosso vídeo, se inscreve no canal. Isso é importante para que o YouTube entenda que o nosso vídeo tem relevância.
Mas é importante que, antes de tudo, você, que é o mais importante de tudo isso aqui, você aceite Jesus. Tudo que a gente está fazendo aqui é por você, é para você. Aí a pessoa fala, mas é para Deus porque eu estou obedecendo uma ordem, mas é para que você more no céu, que eu vou morar, porque Deus tem misericórdia de mim e porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. Não porque eu sou melhor que ninguém, a Simone também não, mas é porque a gente acredita que se a gente aceita Jesus, a gente vai para o céu. Obrigado por ter ficado até aqui. Beijão, escreve amor aqui pra gente. Não é verdade? Tem que escrever. Sim. Então até a semana que vem. Até lá. Beijão, pessoal.